Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. E como não poderia deixar de ser, hoje é dia da gente fazer uma análise daquilo que nós vimos na CPI da Covid no Senado Federal, nessa terça-feira, dia 18 de maio, onde o depoente foi o ex-ministro Ernesto Araújo. Se você está chegando agora e está nos conhecendo, se inscreva aqui no nosso portal, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar interessante, dê joinha porque a gente chega em outras pessoas como você e mande seus comentários aqui, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, quando nós analisamos a realidade política do nosso país e vemos o que está acontecendo em Brasília, às vezes a gente até acaba perdendo o foco, né, do porquê essa CPI está acontecendo lá, CPI da Covid. Mas a CPI para fazer o quê? Ela está direcionada ali para apurar responsabilidades diante do número gigantesco de mortos que nós temos aqui no nosso país. Como pessoas como eu e você temos a noção do que aconteceu e das responsabilidades que acarretaram tantas mortes, nós vemos que a CPI ela tem um propósito de se apurar e de se identificar essas responsabilidades. Mas alguns senadores, que são defensores do governo, eles tentam desviar o foco dessas investigações. A CPI, é sempre bom a gente frisar, né? É uma comissão parlamentar de inquérito, que funciona para o Poder Legislativo como um inquérito policial funciona na delegacia de polícia. O delegado faz investigação, aponta ali os eventuais causadores do crime, ou as vítimas, né? Identifica testemunhas, perícias e depois manda tudo isso para o Ministério Público. O Ministério Público analisa esse material e oferece a denúncia ou não contra os criminosos, aqueles que praticaram o crime. A função da CPI é exatamente a mesma: identificar se houve crime e quem são os responsáveis por esses crimes, onde estarão as provas e o que se deve fazer com esses criminosos. Pois bem, isso é mandado também para o Ministério Público Federal, no caso a Procuradoria-Geral da República, que deve oferecer a denúncia contra todos os criminosos. É assim que funciona. Bom, como essa denúncia também, para ser continuada, ela tem que passar pelo Congresso Nacional, a gente vai ter algumas etapas políticas que a gente ainda vai ver aqui no nosso país. Isso só vai ter um desenlace mais rápido, antes das eleições de 2022, se a população for devidamente informada, ela estiver ciente de quem são as responsabilidades por esse genocídio no nosso país e provocar com que o processo político de impeachment seja deflagrado. Se isso não acontecer, nós corremos o risco de ter a figura do Bolsonaro em 2022 com alguma capacidade de disputar essas eleições e de criar muitos danos ainda ao nosso país. Portanto, é a missão de todas as pessoas que têm apreço pela democracia e pela vida dos nossos irmãos brasileiros que façam tudo para que o Bolsonaro e seus cúmplices sejam responsabilizados. Na CPI, isso não está sendo uma tarefa muito fácil, porque em que pese a gente tenha ali algumas pessoas, alguns senadores que estejam fazendo o papel do bom delegado de polícia, do bom investigador, nós temos algumas pessoas que deveriam estar funcionando também como investigadoras dessa verdade, mas funcionam como advogados de defesa do governo federal. Alguns senadores, como o Girão, o Fernando Bezerra, o Ciro Nogueira, eles ficam o tempo todo jogando o foco, ou tentando jogar o foco das investigações para eventuais crimes de corrupção que poderiam estar acontecendo em governos estaduais e prefeituras. Evidentemente, eles tiram a responsabilidade do Bolsonaro, ou tentariam tirar a responsabilidade do Bolsonaro, dizendo que as pessoas morreram porque teve má gestão de recursos públicos. Evidentemente, essa estratégia tenta ocultar a responsabilidade do presidente de ter sido uma pessoa que prescreveu remédio sem nenhum tipo de fundamento científico, de ter mobilizado as pessoas para confrontarem governadores e prefeitos, sabotar todas as medidas preventivas, de nunca ter estimulado o uso de álcool em gel, de ter utilizado e estimulado também o uso de máscaras, de ter colocado o governo para ir atrás de vacinas, de ter colocado propagandas informativas, campanhas publicitárias para salvar o povo brasileiro, enfim, e de ter dado exemplos e colocado a máquina governamental para ajudar a salvar vidas. Isso tudo está sendo exposto agora nessa CPI. E o interessante é que nós estamos vendo muitas pessoas com um papel absolutamente acovardado. Hoje a gente vendo o Ernesto Araújo lá na CPI, gente, ele foi humilhado pela senadora Cátia Abreu
de uma tal maneira que foi um negócio assim impressionante. Eu não sei, assim, aqui a TV Senado, o vídeo ainda está muito longo, mas eu vou colocar só um pedacinho aqui, gente, para vocês que ainda não viram, para vocês verem o tom que a senadora Cátia Abreu utilizou para interpelar o ministro Ernesto Araújo, o ex-ministro, né? Lembrando que ela é psicóloga também, de formação, então ela conhece muito bem quando alguém é dissimulado, alguém está dando um migué, quando alguém é falso, quando alguém é covarde, e ela deixou isso muito claro com uma fala muito indignada dela diante de tudo que ela viu. Vamos acompanhar aqui, vamos lá. E eu vejo, senhor Ernesto, que eu sou psicóloga de formação, mas na verdade sou muito mais uma mulher do campo, da roça, com muito orgulho. Eu imagino que o senhor tenha uma memória seletiva, para não dizer uma memória leviana. O senhor não se lembra de nada do que importa e do que ocorreu efetivamente. E se lembra de questões mínimas, supérfluas e até mesmo não verdadeiras, como o senhor vem fazendo aqui todo esse momento. A impressão que se tem é que existe um Ernesto que fala conosco, que nós ouvimos a voz, e um outro Ernesto, que eu não sei onde fica, nas redes, na internet, nos artigos, nos blogs, falando coisas totalmente diferentes. Eu, sinceramente, estou confusa de qual personalidade nós devemos considerar. Se é esse que vem aqui e mostra um mundo cor-de-rosa, porque o comércio brasileiro aumentou, a despeito do senhor. A despeito do senhor, o comércio do Brasil vem aumentando a cada ano, graças a Deus, e batendo recordes, graças à competência dos... A fala dela, quem ficou acompanhando a CPI o dia todo, foi muito representativa. Ela destoa do tom que estava tendo a CPI, com as falas monocórdicas ali do Renan Calheiros, enfim, do Aziz, enfim. Ela chegou e colocou uma questão emocional para lembrar por que é que essa CPI está acontecendo, para apurar a responsabilidade dos criminosos. E aí, gente, não tem como a gente não tocar nessa questão todas as vezes que a gente leva um papo aqui. Por que o Bolsonaro ele ainda está no poder? Todas as pessoas que estão sendo interpeladas na CPI mostram que o Bolsonaro não mandava absolutamente nada em coisa nenhuma. Eu quero ver como é que vai ser o depoimento do Ernesto Araújo, do Pazuello amanhã, se é que ele vai comparecer, né? Eu estou quase achando que ele vai ter um piripaque, vai ser internado nas vésperas. Isso não vai nem me surpreender diante da tensão toda que está diante dessa situação toda. Bem, mas quando a gente vê os depoentes falando ali, todos eles dizem que o presidente não deu ordem nenhuma. O Van Garten, não, o presidente não falou nada. O Queiroga, ele não falou nada. O Ernesto Araújo, ele não mandou nada. Enfim, mas isso é verdadeiro? É verdadeiro, sabe por quê? Porque o presidente não tem conhecimento para dar ordem em porcaria nenhuma. Se ele não tem condições de entrar em algum assunto, que ordem é que ele poderia dar a alguém? Evidentemente, o Ernesto Araújo ali ficou desmoralizado. As falas da senadora Cátia Abreu, elas foram demolidoras, perguntando que preconceito é esse contra a vacina? Por que o presidente fez tanta campanha contra a vacina? Por que ele colocou tanto em dúvida? Porque 85% de todas as vacinas que o povo brasileiro tomou hoje vem do Instituto Butantan, que não tem participação nenhuma do governo, do Ministério das Relações Exteriores, mostrando como esse governo ficou alinhado com o Trump, nem com o governo norte-americano, né? Depois, na sequência, ela disse que da vergonha, né, que nós ficamos todos nós, a vergonha alheia de ver o Biden levantando daquela reunião e deixando o Bolsonaro falando sozinho, mostrando o desprestígio com que o Brasil está diante da comunidade internacional. E todos os artigos, né, ela foi levantando ali várias questões que foram colocadas ali, que deu uma amnésia seletiva no Ernesto Araújo. Lembrou também da sua fala naquela reunião no dia 22 de abril, que foi cortada porque eram muitas críticas que foram feitas à China ali, que se somavam a outras críticas também. Então ela falou, o senhor tem que dizer o que o senhor falou ali, porque o comportamento do senhor está... Ela não usou a expressão, né? Mas a expressão bastante covarde. Enquanto o Ernesto Araújo ficou se esquivando de dizer que não criamos problema com a China, não sei o quê, nós sabemos que ele faz parte de um núcleo ideológico, se é que a gente pode dizer assim, de loucos que estão a serviço de perturbar a mente das pessoas do nosso país para que a gente não perceba que a área econômica está nos assaltando. Eles têm essa função. E hoje
Mesmo no dia do depoimento do Ernesto Araújo, eles publicam um vídeo, pessoal Terça Livre, Senado e Itamaraty se unem em favor da China, e colocam aqui uma charge da Cátia Abreu com um chapeuzinho de comunista, né? De russa, né? Nem de chinesa, de russa aqui. Esses problemas todos, gente, eles já não vêm de agora. Antes mesmo das eleições, o Bolsonaro ele esteve com os filhos lá em Taiwan. Taiwan é um país, né, ou é uma possessão, muitas pessoas classificam Taiwan ali de várias formas, é uma província que é considerada rebelde, né, que se coloca contra os interesses da China. Tem sido assim durante muito tempo e ainda os conflitos vão se avolumando. E o Bolsonaro esteve com os filhos lá já no meio dessa guerra ideológica de classificar a China como o pior país do planeta, né, sempre conflitando ali com os interesses geopolíticos norte-americanos. E a embaixada chinesa ficou bastante incomodada com isso e fez ali uma desaprovação porque achou que aquilo já foi uma provocação desnecessária de alguém que nem tinha sido eleito ainda para ser o presidente da República. A partir daí, as declarações têm sido sempre declarações corrosivas em relação à China. Lembrando que o Eduardo Bananinha, numa das vezes que ele criou conflito com a China, ele disse o seguinte: mais uma vez, uma ditadura preferiu esconder algo grave a expor, tendo desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas. A culpa é da China. Liberdade seria a solução. E nós podemos pegar aqui várias mensagens da família Bolsonaro, e aí, inclusive, isso foi objeto de uma interpelação ao Ernesto Araújo, né? Por que é que ele tomou as dores do Eduardo Bananinha? Quando o Eduardo Bananinha atacou a China, atacou o sistema político da China, o embaixador chinês reagiu. O Ernesto Araújo, ele saiu com uma resposta ali do tipo: olha, eu reagi àquela fala não para defender o Eduardo Bananinha, nós não entramos no mérito do que ele disse, mas porque foi impróprio a fala do embaixador, então eles pediram para que o governo de Pequim trocasse o embaixador. Gente, não existe a possibilidade de um embaixador chinês emitir qualquer tipo de opinião em relação ao país onde ele está acreditado, onde ele está ali, sem o consentimento do governo chinês. Então, o que eles fizeram, quando eles atacam o embaixador chinês aqui, eles estão atacando a China. É óbvio que os chineses, né, a gente já fez 2 programas aqui muito legal, se você puder resgatar aqui no nosso portal, você vai ver a entrevista que nós fizemos aqui com especialistas, né? O professor Diego Pautasso, sobre China, que morou na China, especialista sobre esse assunto, ele mostra que os chineses eles trabalham a longo prazo. Eles sabem que o Bolsonaro vai ser expelido do poder, mas eles estão cada vez mais estruturando seus negócios para 20, 30, 40 anos lá na frente. Então eles suportam algumas situações, mas eles têm um controle absoluto de muitas situações que estão acontecendo. E por uma razão ou outra, eles acabam atrasando um pouco o envio de insumos aqui para o Brasil para mostrar que esse tipo de declaração ou esse tipo de comportamento do governo brasileiro é prejudicial ao nosso país. Ao longo ainda dessa CPI, o tempo todo se tenta, né, os senadores tentam desviar o foco, como eu disse para vocês, para a corrupção. E a gente não pode esquecer jamais que não adianta se buscar os efeitos, né, lá atrás, achar que o problema é que não tinha respiradores o suficiente, não tinha hospitais de campanha suficiente, não tinha um leito suficiente, porque esse não é o problema. A causa é que nós estamos tendo a proliferação do vírus com muita velocidade e com participação direta do presidente da República. Não fossem os governadores e os prefeitos, o número de mortos aqui no nosso país seria absolutamente incalculável. Infelizmente, tem uma questão estratégica no meio dessa história, que eu falo o tempo todo com vocês aqui, que é o fato do Bolsonaro estar sendo mantido à frente do nosso governo como se fosse uma criança dentro de uma loja de brinquedos, mas os donos da loja estão observando. Na hora que os donos da loja quiserem fechar a loja e botar essa criança para fora, eles vão fazer isso, mas eles não vão fazer isso agora porque eles ainda estão ganhando muito dinheiro. Os grandes veículos de comunicação são atrelados aos grandes interesses financeiros nacionais e internacionais, são sócios, fazem parte do mesmo clubinho e eles não estão ligando para mortes aqui no nosso país. O Bolsonaro, portanto, é um irresponsável total, ele acha que governa, né? Muita gente acha assim, hoje ele não vai dormir, ele está preocupado. Não, gente, psicopata dorme tranquilo.
O sono tranquilo do psicopata provoca o nosso sono pesadelo, né? A gente passa a ter pesadelo sabendo que tem um psicopata que dorme tranquilo, que está fazendo o que ele está fazendo na frente do nosso país. Ele não tá sofrendo nenhuma ameaça na cabeça dele, que vai perder o poder, ele não está nem aí para isso, ele está tentando salvar a pele dele todos os dias, dos filhos, enfim. Ele não tem visão de Brasil, não tem visão de humanidade, não tem preocupação com o nosso povo, enfim. A questão com ele não é emocional, ele está tendo uma posição funcional a serviço do grande capital aqui no nosso país. Esperamos, portanto, que a CPI, pelo menos, se não puder simplesmente classificar a responsabilidade, né, que aponte para o futuro todo tipo de prova para que o presidente atual, mais à frente, ele seja encarcerado com todo esse tipo de gente que está lhe dando apoio. Gente, lembrando que agorinha mesmo, se você está assistindo nosso papo a tempo, às 17 horas estarei no DCM. Toda vez que alguém me convida para um papo, eu aceito. A gente vai fazer uns debates lá, a partir das 17 horas ao vivo. Se você está assistindo nosso papo depois, vai lá, resgata, que você vai ver lá algumas das questões que nós vamos conversar. Eu fico por aqui mais uma vez, mandando para vocês um grande abraço. Estamos cada vez mais crescendo, mais gente chegando aqui no nosso portal, graças à participação de vocês. Um grande abraço mais uma vez e até o nosso próximo papo.